Boa noite, eu sou Luna, uma inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decide, por unanimidade, proibir a desqualificação de vítimas de crimes sexuais e de violência durante investigações e julgamentos. Um passo significativo para a proteção das mulheres. E veja também, Fernando Haddad surpreende com suas declarações irônicas na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, gerando grande repercussão na internet. Saiba mais sobre como o ministro da Fazenda se destacou no debate. No Rio Grande do Sul, chuvas intensas causam novos alagamentos em Porto Alegre. Bairros como Menino Deus, Cidade Baixa e Centro estão entre os mais afetados. Confira os detalhes e as medidas de emergência adotadas. E por último, Joyce Hasselmann revela que William Vaak foi convidado para ser ministro das Relações Exteriores no governo Bolsonaro, mas a indicação foi rejeitada. Entenda o que aconteceu nos bastidores dessa nomeação polêmica. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, proibir a prática de desqualificação da vítima de crimes sexuais ou de violência em audiências judiciais e investigações. Essa conduta envolve o uso de elementos que fazem referência à vida sexual da mulher ou seu modo de vida como forma de desqualificá-la. A partir de agora, esses pontos não poderão mais ser utilizados como argumento de defesa dos acusados. Policiais, promotores e juízes estão proibidos de tratar desses pontos, e os representantes dos órgãos do Estado devem impedir tais atos, sob pena de responsabilização. Os ministros seguiram o voto da relatora, Carmen Lúcia, que destacou que argumentos que utilizam elementos da intimidade da mulher não têm base legal nem constitucional. A magistrada mencionou que essa prática é uma tentativa de relativizar a violência sexual, diferenciando mulheres que merecem ou não a proteção contra estupros. O caso da influenciadora Mariana Ferrer foi lembrado durante o julgamento. Em 2020, Ferrer foi constrangida e atacada pelo advogado de defesa do réu durante uma audiência. A influenciadora acusava o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018. Ele foi absolvido em 2 instâncias, mas o caso gerou grande repercussão e críticas à conduta do advogado e do juiz envolvidos. A ação foi apresentada ao STF em dezembro de 2023 pela então Procuradora-Geral da República interina Eliseta Maria de Paiva Ramos. A PGR argumentou que a desqualificação da vítima representa uma conduta discriminatória e preconceituosa, e que deve ser invalidada. A PGR defendeu que o único elemento a ser considerado na investigação de crimes sexuais é o consentimento da vítima. Com essa decisão, o STF busca garantir um ambiente de acolhimento e respeito para as mulheres vítimas de violência, impedindo que sejam revitimizadas durante o processo judicial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seus aliados ficaram surpresos com a repercussão de suas falas na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Suas frases de efeito, com tom irônico, viralizaram na internet. Haddad mencionou que há um fantasminha fazendo a cabeça das pessoas, referindo-se a ruídos que estariam distorcendo a percepção sobre a economia brasileira. Ele também sugeriu um teste de DNA para comprovar a paternidade do calote no país, além de outras referências diretas a expressões e comportamentos associados ao governo anterior, como terra plana e o movimento contra a vacinação para a Covid-19. Essas declarações geraram muitas reações na internet e foram vistas internamente como uma forma efetiva de comunicação, repercutindo tanto entre apoiadores do governo quanto entre bolsonaristas. Haddad, que normalmente adota outro estilo, foi comparado por apoiadores ao ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que atualmente está no Supremo Tribunal Federal e também é conhecido por seus embates com parlamentares. O ministro afirmou a interlocutores que sua performance foi espontânea, sem preparo prévio com assessores, e que também ficou surpreso com a forma como rebateu as críticas da oposição. Apesar do impacto positivo nas redes, o episódio não deve marcar uma mudança de estilo. Auxiliares do ministro ponderaram que o tom irônico não combina com o de um professor universitário, e Haddad provavelmente não continuará utilizando esse estilo em suas falas futuras.
As ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, voltaram a ficar alagadas após as chuvas retornarem ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 23 de maio. Além desse, outros 6 bairros da capital gaúcha também registraram novas enchentes. Os bairros Cidade Baixa, Centro, Jardim Itu, Praia de Belas, Ipanema e Cavalhada foram atingidos pelas chuvas que começaram durante a madrugada. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, uma das estações de bombeamento está funcionando com capacidade reduzida no bairro Menino Deus. No início do mês, a região chegou a ser evacuada devido a alagamentos. O nível do Guaíba voltou a subir na madrugada desta quinta-feira e está em 3,95 metros no Cais Mauá. A última medição foi feita às 5 horas e 15 minutos. 4 horas antes, o rio estava em 3,82 metros. Na terça-feira, 21 de maio, o lago mediu menos de 4 metros pela primeira vez em 20 dias. O pico foi atingido no dia 5 de maio, quando o nível do Guaíba alcançou 5,35 metros. Ele passou dos 4 metros 2 dias antes, no dia 2 de maio, quando estava em 3,67 metros, e na tarde do dia 3 de maio chegou a 4,58 metros. Uma projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS estima que o nível do Guaíba permaneça acima da cota de inundação até o início de junho. No melhor cenário, especialistas acreditam que ficará abaixo do nível em 3 de junho. O governo do Rio Grande do Sul divulgou os nomes das pessoas que morreram em decorrência das chuvas no estado. Até a manhã desta quinta-feira, foram registrados 163 óbitos confirmados. O estado também registra outras 72 pessoas desaparecidas e 806 feridas. No total, 2.300.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Desse número, 65.762 pessoas estão em abrigos e 581.643 pessoas estão desalojadas e foram para as casas de familiares ou amigos. Dos 497 municípios gaúchos, 468 relataram problemas relacionados ao temporal. Joyce Hasselmann, ex-deputada federal pelo Podemos de São Paulo, revelou em entrevista ao ator Antônio Tabet, no portal UOL, que o jornalista William Vaak foi convidado por ela para assumir o Ministério de Relações Exteriores no governo de Jair Bolsonaro. Hasselmann contou que fez o convite e Vaak aceitou prontamente. No entanto, a ideia foi rejeitada por Bolsonaro. Ela relatou que esteve na casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro para apresentar Viviane Sena como sua indicada para o Ministério da Educação. No entanto, a indicação não foi adiante. Hasselmann também mencionou o caso de William Vaak. Ela convidou o jornalista para ser o ministro das Relações Exteriores e ele aceitou. Quando Vaak estava se organizando para ir a Brasília, a nomeação foi interrompida e o cargo acabou sendo ocupado por Ernesto Araújo. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.